E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso básico de tatuagem para iniciantes e a gente vai começar então na nossa segunda aula falando sobre fontes e máquinas de tatuagem, tá? Primeiro a gente vai abordar um pouquinho sobre fontes, vou explicar para vocês a importância delas e qual o melhor investimento que vocês podem fazer numa fonte de tatuagem para iniciar na tatu, certo? Então vamos lá, primeiro eu queria explicar basicamente para vocês como é que funciona a fonte de tatuagem. A gente já entendeu que a gente precisa de uma fonte de tatuagem para conseguir ligar a nossa máquina, certo? Então vamos lá. A fonte de tatuagem ela funciona da seguinte forma. A gente recebe a energia do nosso estúdio lá, ela vem para dentro dessa fonte. Na fonte a gente tem uma regulagem, onde a gente vai regular a voltagem que a gente vai trabalhar na fonte. Ela tem uma saída para o clip cord, que é onde a gente liga a nossa máquina, e ela tem uma saída para o pedal, certo? Isso basicamente é como ela funciona. Vamos entender então como funciona todo esse processo de energia para entender a importância de cada um dos componentes, para ver o que eles fazem e qual a importância de ter esses materiais de qualidade, certo? Então vamos lá. A energia que a gente recebe direto do nosso estúdio ali da tomada direitinho, que nem a gente mostrou ali no começo, ela passa direto para a fonte, que é o nosso ponto A, certo? Aqui é onde a fonte ela vai fazer a conversão dessa energia de 110 ou 220 para a voltagem que a gente precisa para a nossa máquina, certo? Então desse ponto A, a gente vai passar para o ponto B, que seria o nosso pedal, tá? O nosso pedal, quando a gente aciona, ele permite que a energia siga para o nosso clip cord, tá? Quando vocês têm uma fonte que tem a função sem pedal, na verdade ela continua fazendo essa função de pedal, ela só vai encurtar esse caminho direto para cá, tá? Mas ela não vai ter o acionamento normal como no pedal que a gente faz. Do pedal, a energia é liberada para o clip cord, então a energia está fazendo todo esse caminho, ela vai até o clip cord, certo? Que é o nosso ponto C. Então o pedal seria o nosso ponto B, o nosso segundo ponto, e o clip cord é o nosso terceiro ponto. E do clip cord ele vai conectado diretamente na máquina. Então aqui é o nosso ponto final da energia, onde a gente transfere essa energia para a agulha para fazer a aplicação, certo? Então quando eu estava falando para vocês na primeira aula ali da importância de ter todos os componentes, é que é o seguinte, se a fonte de vocês estiver funcionando tudo certinho, ela vai entregar energia para o pedal. Se ela entregar uma energia mais ou menos oscilando para o pedal, aqui a gente já vai ter um problema, porque o pedal vai receber uma energia ruim, vai passar para o clip cord uma energia ruim, que vai passar para a máquina uma energia ruim. E não é isso que a gente quer quando a gente começa a tatuar. Da mesma forma, se a gente tiver uma fonte boa, uma fonte tudo funcionando certinho, e o nosso pedal tiver um mau contato, isso vai fazer com que o clip cord receba uma energia ruim e entregue para a máquina também uma energia ruim, que também não é o que a gente quer. Supondo que a gente tem a fonte e o pedal de qualidade, se o nosso clip cord ele estiver oxidado, não estiver passando energia da forma correta, ele vai passar também essa energia de uma forma não correta, de uma forma ruim para a nossa máquina, e aí a gente vai ter o nosso problema, que é aquela oscilação e tudo mais aquilo que a gente falou. Então a gente também precisa de um clip cord de qualidade para que a energia passe todo esse processo limpa até chegar na nossa máquina, certo? Quando chega na nossa máquina ela precisa estar com funcionamento 100%. Normalmente quando a gente está trabalhando com máquinas rotativas, a gente vai ter esse funcionamento tudo direitinho, tudo certo. Normalmente não precisa fazer muitas regulagens. Mas na máquina de bobina a gente tem que prestar um pouquinho de atenção para ver se ela está bem reguladinha, se ela está funcionando certo, para que essa energia seja transferida direto para a agulha que vai na pele e a gente conseguir ter uma pigmentação melhor, tá? Então, basicamente, fontes é muito simples, mas é importante entender o papel dela na tatuagem para a gente saber quando que ela está nos atrapalhando ou nos ajudando. Uma fonte que vai nos ajudar, basicamente, é uma fonte que tem tudo que a gente precisa. Ela entrega uma energia limpa, a gente tem daí, nesse caso, um pedal de qualidade que entrega uma energia limpa para o clip cord, um clip cord também de qualidade que entrega uma energia limpa para a máquina. Quando a gente tem algum desses materiais defeituosos, não que eles não estejam funcionando 100%, mas que eles estejam funcionando com algum defeito, algum porém assim, isso vai trazer um problema de energia para a nossa máquina. E isso vai se refletir diretamente na tatuagem. Então muitas vezes a gente vai ter um problema de pigmentação, não sabe o que está acontecendo e na verdade é a fonte que está entregando uma energia ruim, ou o pedal, ou o clip cord que não está entregando a energia que a máquina precisa e a gente acaba às vezes muito acreditando que a máquina não está regulada ou alguma coisa do tipo. Então entendendo esse processo, vocês vão entender a importância de cada uma dessas peças, a parte A, B, C e a D, para que a energia chegue 100% na pigmentação que a gente vai fazer na pele, certo? Então basicamente é assim que funcionam as fontes, não tem muito mistério, tá? O que eu queria falar de fontes para vocês? É o seguinte, a fonte ela tem uma amperagem, tá? Todas as fontes elas trabalham numa faixa de amperagem, certo? O que seria essa faixa de amperagem? Basicamente é o seguinte, se a gente está trabalhando ali em 8 volts, por exemplo, certo?
A gente pode continuar trabalhando em 8 volts, mas esse 8 volts ele está com um problema, ele está com um defeito. O que seria esse defeito? A máquina ela consome uma amperagem, que é diferente da voltagem. Aí eu costumo falar para a galera que é o seguinte, a voltagem é como se fosse a velocidade que o teu carro consegue alcançar, certo? Então é como se isso aqui fosse a velocidade do teu carro, no caso da tua máquina, né? E a amperagem, ela é o tamanho da estrada que tem para correr. Então, por exemplo, vamos supor que aqui a gente tem uma estrada limpa para correr nesse 8 volts e aqui está certo, tá? Então isso aqui é o que a gente precisa para andar com o nosso carro 100% da velocidade. E aqui a gente também está andando na velocidade de 8 volts, vamos supor que seria 100 km por hora cada um, tá? E aqui a gente está andando a 100 km por hora também. Porém, aqui a nossa estrada ela é bem certinha, bem bacaninha, tudo asfaltado, tudo direitinho, sem nenhum buraco. E aqui a gente tem uma estrada de chão, que tem muitos buracos, muitas coisas assim, e a gente está andando a 100 km por hora, não vai ser uma experiência muito legal, né? Eu uso essa analogia para vocês entenderem a diferença de voltagem e amperagem. A amperagem é como se fosse a nossa pista, é como se fosse o caminho que libera para a energia passar. Não é isso, mas é só para fazer uma analogia para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então o que acontece? Quando a gente tem uma fonte que tem uma pista ruim, ou seja, ela não tem a amperagem necessária para a tua máquina trabalhar da forma correta, ela acaba trazendo mais problemas para a tua máquina. Então é como se tu tivesse com um carro andando a 100 km por hora numa estrada esburacada e o tempo inteiro tu tá assim, andando, batendo. A mesma coisa vai acontecer na máquina, tá? É lógico que não é a mesma coisa, mas na máquina ela também vai funcionar de uma forma não correta, de uma forma ideal, uma forma errada. Então a gente não quer que a gente tenha um problema na amperagem, ou seja, na nossa pista, certo? Então isso eu acho uma forma bem bacana de explicar para vocês conseguirem entender que a fonte ela precisa ter uma amperagem boa, tá? Não é só isso que define se a fonte é boa ou não, é os componentes que são feitos ali dentro. Os componentes, quando eles esquentam, eles vão influenciar diretamente nessa amperagem, baixar a qualidade dessa amperagem e isso vai fazer com que a tua máquina não funcione da forma correta, tá? Isso para vocês entenderem o que é essa amperagem, que é o que a gente vai falar agora para vocês. Bom, entendendo então o que é a amperagem, qual é a importância dela, tá? A gente vai colocar 3 modelos aqui de fontes, certo? 3 modelos diferentes para a gente entender o que a gente precisa e qual seria o nosso melhor investimento para começar a tatuar. No primeiro modelo de fonte, a gente tem o modelo de fonte mais acessível, tá? O mais barato possível e normalmente eles vão ter uma amperagem muito mais baixa. Por exemplo, a gente vai encontrar fontes de 1 ampere, de 1,5 ampere, que é o mais comum, e algumas até de 2 amperes. Lembra que eu falei para vocês que o número da amperagem não define só por ele a qualidade da tua fonte, certo? Então não é só o número da amperagem que conta. É preciso entender os componentes que são colocados, se são componentes de qualidade, se são conexões de qualidade, para entregar toda essa energia para a tua máquina. Então vamos lá. Vamos supor que a gente tem a primeira fonte, ela tem 1,5 ampere. Vamos trabalhar com 1,5 ampere aqui, certo? O que acontece? Quando ela liga, ela vai oferecer esse 1,5 ampere, que seria toda essa força aqui, certo? Porém, conforme ela vai esquentando, conforme ela vai trabalhando ao longo do tempo, 30, 40, 1 hora, minutos ou 1 hora de tatuagem, por exemplo, ela vai esquentando esses componentes. Esses componentes, por eles não serem de qualidade, eles vão enfraquecendo a capacidade deles. Então é como se a gente tivesse toda essa energia aqui, tá? Mas a partir do momento que ela esquenta, ela baixa a energia para cá. Então aquele 1,5 ampere que a gente tem acaba baixando para um pouquinho menos de 1 ampere. Não é dessa forma que funciona, é só para eu poder explicar para vocês, não é nessa numeração exata, né? Mas é só para explicar para vocês o que acontece com as fontes quando elas esquentam muito. Quando essa fonte esquenta muito, ela vai estar oferecendo, vamos supor, uma fonte de 1,5 ampere, vamos supor que ela ofereça 1 ampere, certo? Esse 1 ampere, ele pode não ser o suficiente para a tua máquina estar trabalhando. O que vai acontecer? Ela vai começar a oscilar, ela vai começar a consumir mais força para chegar no mesmo resultado que ela teria com 1,5 ampere ou 2 amperes, certo? Então as fontes, por mais que ela seja aqui, ó, uma fonte de 2 amperes, tá? Os componentes não são de muita qualidade, os componentes eles tendem a esquentar e piorar o rendimento deles ao longo do tempo. Então, a mesma fonte de 2 amperes, vocês podem chegar a 1,3 amperes, vamos supor, ou até chegar no mesmo resultado de 1 ampere aqui, certo? Por quê? Porque os componentes não são de qualidade. E isso vai fazer com que vocês tenham que desligar a fonte de vocês, esperar o material esfriar todo, para ele voltar a ter essa capacidade por mais uns 20, 30 minutos por aí, para vocês não experimentarem esse lado negativo, tá? Porém, essas fontes normalmente são as fontes mais baratas, certo?
Lembrando, não quer dizer que a fonte é da China ou tudo mais, a gente vai falar um pouco sobre esses materiais. Muitos materiais vêm da China e tem uma qualidade muito boa, tá? Não é questão de ser material da China ou não, mas muitos materiais que a gente compra, eles acabam colocando componentes muito baratos, componentes que não são de qualidade, justamente para conseguir chegar nesse valor muito baixo, certo? E aí o que a gente tem é uma fonte, por exemplo, de 2 amperes, só que ela não entrega esses 2 amperes. Quando ela liga, a gente vai ter 2 amperes, tá? Logo depois, 10, 15 minutos, a gente vai baixar para 1.8, vamos supor, por exemplo. Daqui a pouco ele vai baixar para 1.5 e a tua máquina vai ter que consumir cada vez mais, e ela vai esquentar mais a fonte e isso vai ter um resultado negativo na tatuagem. Então, quando a gente trabalha com uma fonte muito em conta aqui, que nem esse nosso modelo 1, por exemplo, ele é uma fonte muito barata, que normalmente a gente acaba começando com essas fontes em torno de 100 a 200 reais, mas elas acabam nos trazendo esse porém, esse problema, que é justamente da gente não conseguir ter uma energia de qualidade na nossa pigmentação. E aí, nesse caso, acarretam vários problemas, como o traço falhado, traço estourado, agulha enganchando na pele porque não tem força da máquina para pigmentar, justamente por conta disso aqui, certo? Porém, é um material que a gente pode começar num valor muito mais acessível. Funciona esse material para treino? Funciona, beleza, vocês podem usar, treina por 15, 20 minutos, para um pouquinho, deixa a fonte esfriar, volta para treinar um pouquinho mais para ter esse rendimento. Porém, não só esse é o problema das fontes muito baratas, certo? As fontes muito baratas, normalmente elas têm conexões ruins. Então, às vezes, vocês vão experimentar uma conexão ali do plug P10, que seria esse plug do clipcord ou do pedal, por exemplo, que vocês vão ter que dar um jeitinho ali para conseguir encaixar, porque ela acaba oxidando ou enfim, acaba não tendo uma qualidade muito boa para entregar a longo prazo, tá? Então é uma fonte que duraria aí para vocês 3 a 6 meses, eu diria que dá para usar meio ok assim, mas não é uma fonte que dura 1 ano, por exemplo. Então tem que pensar nesse investimento, porque esse investimento é um material que praticamente a gente vai botar fora com o tempo, tá? Vamos para o nosso segundo modelo. O nosso segundo modelo, ó, ele tem mais de 2 amperes. De novo, a amperagem não significa a qualidade da fonte, mas ela trabalha com mais de 2 amperes, ou seja, ela tem uma margem para, se algum componente esquentar, ele continuar oferecendo pelo menos 2 amperes, certo? Então o que acontece? Nesse modelo, normalmente, esse modelo aqui, o 2, tá? A gente vai ter uma máquina só, isso deixa o produto um pouquinho mais barato, normalmente deixa mais barato porque tu não tem que colocar uma segunda máquina, mais botões e coisas assim. E normalmente ele não tem memória, tá? O que seriam as memórias? As memórias seriam programações, pré-definições que a gente tem de programação de voltagem, só pra gente ter ali, tipo, tu escolhe a memória 1, a voltagem é X, escolhe a memória 2, a voltagem é Y. Isso seria mais um conforto que a gente tem, tá? Nessas fontes aqui que a gente vai botar no modelo 2, elas não vão ter esse esquema de memória, ou às vezes função sem pedal, algumas coisinhas, alguns detalhezinhos que são legais em fontes, tá? Porém, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter uma capacidade de energia dela total e conforme ela vai esquentando, ela vai perder muito pouco a capacidade de energia dela, porque ela tem uma amperagem alta, ela tem componentes de mais qualidade, então ela entrega tudo o que a gente precisa numa fonte de tatuagem, certo? Então a gente vai conseguir ter a nossa amperagem certinha, a nossa máquina não vai oscilar, a gente não vai sobrecarregar nenhum dos pontos aqui até a energia chegar na nossa agulha para pigmentar, que é o nosso objetivo. Então aqui a gente tem uma fonte ideal para trabalhar, certo? E ela vai ser um pouquinho mais em conta que os modelos top de linha, certo? E esse modelo aqui é o que eu recomendo fortemente para vocês iniciarem, tá? Por que eu recomendo esse modelo? O investimento, ele é um pouquinho maior, eu já vou falar para vocês alguns exemplos de fontes, tá? Ele é um pouquinho maior do que esse primeiro modelo, mas é uma fonte que vocês vão poder comprar e já começar a tatuar profissionalmente. Vocês vão poder usar esse material profissionalmente. Por quê? Porque esse material ele vai entregar energia limpa. E essa energia limpa é o que a gente precisa quando a gente está tatuando em pele humana. Durante treino a gente pode usar qualquer material que ligue a nossa máquina tudo certinho. Mas esse material aqui eu não recomendo vocês usarem em pele humana. Por quê? Porque esse material, se ele começar a oscilar, se ele esquenta muito, oscilar durante o trabalho, isso vai trazer um resultado negativo para a pele de uma pessoa que vocês estão aprendendo a tatuar. E no começo a gente tem que ter uma responsabilidade, desde o começo a gente tem que ter essa responsabilidade de não fazer merda na pele dos clientes, certo? Então a gente não pode correr esse risco de a gente estar conseguindo tatuar bem,
porém a nossa fonte, um dos nossos equipamentos dá problema. E isso se estende para pedal e clipcord, tá? Eu só estou falando de fonte porque fonte é mais profundo, mas pedal e clipcord também funciona dessa forma. Se vocês tiverem um pedal clipcord de qualidade baixa, pode acontecer uma oscilação e trazer um problema para vocês na tatuagem, certo? Então não recomendo começar com esse modelo, mas eu entendo que normalmente a galera acaba investindo muito menos ou não tendo muito recurso para investir e acaba tendo que optar por essa fonte, mas aí vocês já sabem os poréns que elas têm. O nosso segundo modelo, ele já é um modelo 100%, ele não oferece, por exemplo, duas máquinas, ele não tem memória, não tem outros pontos positivos que a gente poderia ter numa fonte de tatuagem, mas ele fica num valor acessível para a gente começar e eu vou dar um exemplo para vocês logo em seguida, tá? Já no nosso terceiro modelo aqui, tá? O nosso terceiro modelo é a nossa fonte top de linha, certo? O que é essa fonte top de linha? Ela também vai ser mais de 2 amperes. Normalmente as fontes top de linha, elas trabalham, vou colocar aqui para vocês, elas trabalham com mais de 3 amperes, tá? Elas podem chegar a 5, elas podem chegar a 8 amperes, elas têm várias amperagens diferentes, tá? Mas normalmente elas vão trabalhar acima de 3 amperes, tá? Por quê? Porque isso dá uma margem de segurança para vocês terem energia limpa e garantida durante todo o procedimento, certo? Então, essas fontes, normalmente elas têm opções de 2 máquinas, ou às vezes elas nem têm opção de 2 máquinas, mas elas têm as memórias, que aí vocês podem só trocar o clipcord de vocês, colocar numa outra máquina e trocar a memória, e aí vocês já usam uma voltagem diferente, com uma máquina diferente, e isso acaba facilitando bastante o nosso trabalho. Algumas coisas que as fontes mais caras elas podem oferecer tem fontes que oferecem função pontilismo, que eu não acho muito bom de usar assim, mas enfim, é uma opção que tem. Algumas fontes têm a função de toque, de ser sensível ao toque, que isso é uma coisa muito bacana, fica muito mais fácil na higienização da fonte. Tem alguns detalhes assim, mas o que difere o nosso modelo 3 do nosso modelo 2 é basicamente conforto que a gente vai ter durante a tatuagem. Então por que eu digo que não faz muito sentido a gente investir nesse material no começo, tá? Porque esse material ele vai custar caro, tá? A gente está falando aqui um valor acima de R$800, certo? Acima, no mínimo R$800, que é o que a gente está falando aqui. Mas é a partir de 1.000 que a gente começa a encontrar fontes que tem mais recursos e tudo mais. Por que eu acho que não vale muito a pena investir nesse modelo? Porque nesse modelo aqui, a gente encontra uma fonte que eu vou mostrar para vocês a R$260. Lembrando que esse é o valor de hoje, tá? Vocês podem ver a data do vídeo aqui embaixo. Esse é o valor de hoje, em julho de 2022, certo? Então, esse modelo aqui vocês vão encontrar nesse valor. E esse aqui vocês vão encontrar perto de 180 a R$200, certo? Esse primeiro modelo. Então, não faz sentido essa diferença de preço. Para cá já faz bastante sentido, porque a gente vai ter um investimento muito maior. E por que eu recomendo começar com esse modelo de fonte? Porque quando vocês forem fazer um investimento maior na fonte, vocês ainda podem vender a fonte de vocês aqui, porque ela vai estar boa, ela vai funcionar para o trabalho, certo? Vocês ainda podem vender e recuperar um pouco do investimento, porém, quando vocês tiverem experiência no trabalho, vocês vão saber o que vocês precisam numa fonte de alto padrão, tá? Então essas fontes de alto padrão, essas fontes top de linha, vocês vão procurar o que exatamente vocês querem. Vocês precisam realmente de uma fonte que ofereça 2 máquinas? Vê se é isso, porque a gente tem fontes de baixa qualidade que oferecem 2 máquinas, tranquilamente, tá? Esse não é o caso. Então vamos ver, vocês precisam de uma fonte que tenha 2 máquinas, a possibilidade de usar 2 máquinas? Vocês precisam de uma fonte que tenha 4 memórias, ou 8, ou 50 memórias. Então são vários pontos aqui que a gente vai ter que abordar para saber se de fato a gente vai precisar comprar uma fonte de qualidade mais alta, certo? Aí aqui a gente tem um outro modelo de fonte que eu queria colocar para vocês, que eu vou colocar assim, ó, mas não é essa configuração, tá? Que é o modelo de bateria. Como é que funciona o modelo de bateria? O modelo de bateria, normalmente a gente tem uma fonte aqui, certo? Bem pequenininha, tá? E ela tem uma conexão RCA aqui. Então a gente usa aqui, ó, ela tem um voltímetro, alguns botões aqui para fazer o ajuste, e a gente conecta ela direto na nossa máquina, tá? Aí vocês me perguntam, Nicolas, mas vale a pena comprar fontes de bateria? Fontes portáteis? Vamos lá, eu vou dar minha experiência para vocês, tá? A gente recebeu uma fonte da Blue Hell, tá? E eu achei demais, cara. Quando eu usei, inclusive vocês vão ver um vídeo nosso falando sobre isso. Eu achei demais, porque para nós, para produzir conteúdo para vocês, fica muito mais fácil do que ter uma fonte, ligar um clipcord, porque daí, ó, ela nem chega nesse ponto, tá? A gente tem a nossa fonte e a fonte entrega a energia direto para a máquina.
tá? Ele passa por todo esse processo aqui, então reduz o erro de um pedal defeituoso ou um clip cord defeituoso, a energia chega limpa na máquina. Qual foi a minha experiência? A gente pegou um material que não era de muita qualidade, apesar de ser de uma marca bem conhecida aqui, mas ele não era de muita qualidade, era uma fonte da Aston, tá? E ela estragou parada, ela estava simplesmente parada e ela estragou o botão, não funcionou mais e ela ligava e desligava do nada, então a gente teve uma experiência bem ruim. Então se vocês quiserem começar com fontes de bateria, fontes portáteis, eu recomendaria vocês pegar de uma marca bem reconhecida e que ofereça garantia para vocês, tá? Porque senão não vale muito a pena. E essas fontes de bateria boas, elas são muito caras, tá? Então por isso eu nem vou colocar elas aqui nesse meio termo, mas só queria falar um pouquinho delas para vocês, que elas funcionam super bem, elas entregam uma qualidade de energia muito limpa, tá? Ao longo da duração da bateria. Quando a bateria está chegando no final, ela dá uma enfraquecida, mas é coisa bem pouca e a gente consegue sentir. Alguns modelos, inclusive, a gente consegue só trocar a bateria de dentro e seguir funcionando, tá? Mas eu não recomendaria tanto para vocês porque eu acho que esse processo aqui, começar com o modelo 2 e depois ver se vocês vão querer ir para um modelo, uma fonte de bancada ou uma fonte portátil, eu acho que acaba sendo um investimento muito mais justo do que a gente investir um valor muito alto numa fonte de bateria boa para conseguir ter um resultado bom, certo? E antes de finalizar, então, eu vou dar dois exemplos para vocês de fontes nessa faixa de valor aqui, tá? Acima de R$260. São duas fontes que eu queria apresentar para vocês, que é a Sigma e a fonte da Asvera PWT, tá? A Sigma eu tenho em mãos, a Asvera eu não tenho em mãos aqui, mas são dois materiais que a gente confia bastante a ponto de recomendar eles para vocês, certo? A fonte da Sigma é essa aqui, tá? A gente tem review dela no canal, todos os materiais que a gente for trazer para vocês aqui recomendados, a gente vai trazer review no canal, então se ainda não tiver, eles já vão chegar em seguida. E essa fonte da Sigma é uma fonte muito, muito boa. Ela é toda produzida aqui no Brasil, os componentes, tudo direitinho. Eles têm garantia, eles têm manutenção e qualquer problema que vocês tiverem na fonte, vocês conseguem resolver elas direto com a fábrica, tá? Conseguem resolver o problema direto com a fábrica. Então a fonte da Sigma, tá aqui o Instagram deles, a gente vai colocar lá no nosso material de apoio, que vai estar no nosso Telegram. Quem não está nos seguindo lá, entra lá no nosso grupo do Telegram, que a gente vai falar tudo direitinho das aulas, postar as apostilas ali, tudo certinho para vocês. Então não precisa se preocupar muito com esse conteúdo, que vai estar tudo lá na apostila, beleza? Então essa fonte da Sigma aqui, tá? Ela tá em torno de R$260. É possível que eles tenham aumentado um pouco o valor, porque aumentou o número de vendas ali e tal, mas da mesma forma, é um material que a gente recomenda bastante. Ele vai estar aí na faixa perto dos R$300 e é uma fonte que vale muito o investimento, porque se vocês colocarem R$150 numa fonte, no nosso primeiro modelo ali na qualidade bem baixa, assim que ela der problema, vocês vão ter que comprar uma outra. E isso já vai preencher o investimento de uma fonte dessa aqui, tá? Então essa é uma fonte muito bacana, muito bem construída, muito 100% do que a gente precisa para começar e começar profissionalmente, certo? Lógico que quando vocês forem profissionalmente começar a tatuar e tudo mais, vocês vão acabar escolhendo mais os equipamentos de vocês. Mas essa fonte da Sigma é uma fonte que eu recomendo para vocês começarem pelo valor baixo e pela qualidade que ela oferece. Ela oferece uma qualidade 100% limpa até chegar na nossa máquina, para a gente conseguir ter os resultados positivos, certo? E a outra fonte que eu queria falar para vocês é da Asvera PWT. Eles não produzem só fontes, eles também produzem clip cord, eles produzem pedais, eles produzem vários materiais aí que são de muita qualidade. A gente tem inclusive clip cord deles e são muito bons, muito bem acabados. O valor das fontes deles é um pouquinho mais acima, mas é uma fonte mais direcionada para tatuagem, então por isso que a gente recomenda para vocês. E é uma fonte que vocês vão comprar, vão poder ter ela para sempre. Eles também oferecem para vocês todo o suporte, qualquer problema que tiver de manutenção que vocês precisem, eles têm o suporte aqui no Brasil, então isso é uma coisa muito importante. Como eu falei para vocês antes, materiais que vêm direto da China ou de marcas que compram da China e colocam a marca aqui no Brasil e enfim, vendem com a marca deles, acabam não oferecendo essa garantia, essa manutenção. Então se está dentro da garantia, normalmente eles trocam o produto para vocês, mas se sair da garantia, vocês vão simplesmente ter que botar o produto fora, porque não tem como fazer manutenção desses materiais. Por isso que a gente recomenda esses materiais, tá? Então a fonte da Sigma é uma fonte que vale muito a pena para quem está começando, é o melhor custo-benefício que tem. E se vocês querem já começar com uma fonte mais direcionada para tatuagem, as fontes da Asvera PWT são fontes muito boas, muito bem construídas e que vale a pena o investimento.
Então sobre fontes é isso, tá? Agora a gente vai explicar para vocês sobre máquinas, mostrar como funcionam as máquinas, os estilos de máquinas, os sistemas que elas usam e qual a diferença desses sistemas. Então agora a gente vai aprender a parte de máquinas, tá? A gente vai entender como funcionam as máquinas de bobina e as máquinas rotativas com seus vários sistemas, certo? A gente não vai se aprofundar tanto porque a gente quer principalmente passar para vocês aqui, de uma forma um pouquinho mais clara e um pouco mais objetiva, como funciona cada tipo de máquina e como elas se comportam, tá? Quem quiser saber mais aprofundado, quem quiser entender de uma forma mais densa toda essa parte desse conteúdo, a gente vai ter lá no nosso curso pago, vou deixar o link para vocês, quem quiser participar lá, mas por enquanto a gente vai passar essa base para vocês saberem fazer a escolha correta do material que vocês vão iniciar, certo? Então vamos lá. O que a gente tem? Basicamente a gente tem máquinas de bobina e máquinas rotativas, são os dois sistemas que a gente usa. As máquinas de bobina, elas funcionam com um sistema magnético, tá? As bobinas, elas formam um ímã, atraindo o batedor, a gente já vai explicar isso. As máquinas rotativas, elas têm motor. Então, nesse sistema aqui, nesse esquema de máquinas rotativas, a gente tem vários sistemas, certo? A gente tem direct drive, a gente tem o sistema por pistão, a gente tem o sistema transversal, tem também o sistema magnético e tem as PENs que elas trabalham com algum desses sistemas, certo? Mas a gente vai basicamente explicar para vocês a diferença entre elas para vocês saberem escolher a máquina ideal para vocês iniciarem, tá? Então vamos lá, as máquinas de bobinas, tá? Essas são as máquinas mais comuns, as máquinas mais tradicionais. Na verdade elas acabam não sendo tão comuns hoje, porque o comum hoje é a gente ter máquinas direct drive para iniciar, mas eu vou explicar para vocês a diferença de cada uma delas. As máquinas de bobina são máquinas muito boas para iniciar. Por quê? Porque elas dependem de uma regulagem muito específica. Então aquilo que eu falei para vocês lá na primeira aula sobre máquinas híbridas e tal, sobre elas não terem uma regulagem específica, as máquinas de bobina, elas trabalham única e exclusivamente com uma regulagem específica. Então o que isso significa? Significa que se vocês estão trabalhando com uma máquina para traço, uma máquina de bobina para traço, ela é especializada para traço. Toda a estrutura dela, a forma de pigmentação dela, o curso que ela trabalha, a força que ela aplica, é direcionada para traço. Então isso vai facilitar vocês no estudo de traço, na evolução de traço. Então com uma máquina de bobina para traço, vocês vão ter uma evolução muito maior, tá? Por quê? Porque essa máquina, ela te ajuda no traço. Mesma coisa com uma máquina de bobina para pintura, uma máquina de sombra, uma máquina de bobina para traço bold. Então tudo isso tem essas diferenças. Porém, esse também é o defeito, vamos dizer assim, que as máquinas de bobinas têm. Elas não podem fazer mais de uma coisa, elas não conseguem fazer mais de uma coisa com a maestria que elas fazem quando são específicas. Então, por exemplo, uma máquina de traço de bobina específica, ela é muito boa no que ela faz. Só que ela não faz outras coisas, certo? Então a gente acaba tendo várias máquinas de bobina e elas acabam sendo muito específicas e muito boas naquilo que elas fazem. Mas máquinas de bobina híbrida é a maior roubada que tem, por quê? Vou explicar para vocês. A máquina de bobina, ela precisa trabalhar de uma forma diferente para fazer uma pigmentação de traço e uma pigmentação de sombra e de pintura, certo? Normalmente a gente consegue usar a máquina de pintura e sombra na mesma, tá? Mas para traço não, para traço a gente tem uma especificação bem diferente, bem característica nas máquinas de bobina. Então vou explicar para vocês basicamente como é que é o funcionamento delas, tá? Quando a gente coloca o nosso clip cord aqui na máquina de bobina, a gente tem lá o positivo e o negativo, vamos supor, tá? Cada máquina ela varia, vocês têm que olhar com o fabricante de vocês, da máquina que vocês compraram, aonde é o positivo e o negativo, certo? Então vamos lá, a máquina de bobina ela tem um positivo e um negativo, beleza? Então vamos lá, quando a gente liga a máquina, essas bobinas, isso aqui são as bobinas, tá? Isso aqui são as bobinas que a gente usa nas máquinas. Essas bobinas, quando a gente liga, elas formam um ímã, elas criam um magnetismo muito forte. Esse magnetismo, ele traz esse batedor aqui em direção a elas, certo? Então ele puxa com muita força, a máquina de bobina, ela bate com muita força, tá? Que é o ponto onde a gente pigmenta. O que acontece? Quando essa bobina esse batedor entra em contato com a bobina e ele não encosta na bobina traseira, tá? Quando ele bate na bobina da frente, na bobina dianteira, ele desliga o sistema da máquina. Então tá aqui, ó, ele desliga o sistema da máquina. Dessa forma, quando ele desliga, a máquina volta ao normal, puxada por essa mola traseira, tá? Então essa mola traseira traz de volta o batedor. Aonde que faz para ligar a máquina? Aonde que faz o contato de ligação da máquina? No parafuso de contato, esse parafuso que fica em cima, tá?
Então esse parafuso, ele cria corrente, ele cria energia, tá? Essa energia passa pela máquina e faz com que essas bobinas se tornem um ímã muito forte e puxa esse batedor, desconectando a mola dianteira do parafuso de contato, certo? Quando desconecta, ele gruda no batedor, ele gruda na bobina, tá? Então o batedor gruda na bobina. Quando ele gruda na bobina, ele desfaz esse contato, então esse contato não existe mais. Quando ele desfaz esse contato, o que acontece? A bobina para de fazer o magnetismo e joga o batedor de volta para cima, tá? Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque as máquinas de bobina, elas trabalham com recuo, certo? Então todas as máquinas de bobina, elas têm recuo. O que seria esse recuo? Quando a gente liga a máquina, ela tem um curso que ela faz. O que é esse curso? É onde o batedor chega no limite em cima e no limite embaixo. Então, esse aqui é o curso, tá? Todas as representações que a gente tem aqui dessa forma são representações de curso, certo? Então, o que a gente tem no curso de uma máquina de bobina? A gente tem esse curso aqui, que é o que essa pontinha do batedor aqui, ó, essa pontinha do batedor faz. Ela chega até aqui e até aqui, certo? Isso com a máquina não encostando na pele. O que significa esse recuo? Significa que a máquina, ela não tem uma batida seca, ou seja, ela não ignora a resistência da pele. Ela trabalha junto com a pele. E isso no traço nos facilita bastante para entender como traçar na camada correta. Por quê? Porque a gente precisa sentir a vibração da pele quando a gente está iniciando. A gente precisa sentir essa vibração e quando a gente tem uma máquina com recuo, ela trabalha junto com a resistência da pele, fazendo com que a gente consiga sentir essa vibração na mão, a vibração da pele, certo? A gente tem o nosso curso, certo? Com a máquina sem bater na pele humana. Quando ela bate na pele humana, na pele artificial também, enfim, esse curso, ele diminui essa força, ela diminui, então ela fica nesse ponto aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, tá? Ela fica só nesse ponto aqui, porque essa parte vermelhinha é onde ela perde a força. Eu vou precisar explicar para vocês que no caso ela não perde a força necessariamente, porque ela tem uma força muito bruta para pigmentar, certo? Então ela vai pigmentar, não precisa se preocupar da máquina de bobina não ter força suficiente. Muito pelo contrário, ela tem uma força muito boa para pigmentar na pele. Porém, o curso inteiro dela, quando a gente encosta na pele, ele diminui, certo? Dessa forma, ele diminuindo, o que acontece? Ele está trabalhando com a vibração da pele. Então aqui a gente tem essa diminuição. Então é como se o curso ele ficasse dessa forma na pigmentação, certo? Então isso a gente chama de recuo. É onde a máquina bate e ela tem um recuo na pigmentação dela, no batedor dela, tá? Então esse curso dela, ele vai dar uma recuada e ele vai ser um pouquinho menor na área de pigmentação, certo? Então a gente vai ter máquinas de traço e máquinas de pintura. Por que eu não vou colocar aqui máquinas de sombra, tá? Porque isso já é mais específico. Tu teria que ter uma máquina mais específica para sombreamento suave, para sombreamento pesado, porque as máquinas de bobina elas acabam sendo muito específicas. Como eu falei para vocês, elas trabalham muito bem na proposta que elas têm, certo? Por isso, máquinas híbridas de bobina não faz muito sentido. Então a gente vai colocar, quando a gente está usando uma máquina de pintura, a gente também consegue fazer sombreamento. Então no começo vocês precisariam basicamente de uma máquina de traço e uma máquina de pintura, tá? O que acontece, qual é a diferença entre elas? A máquina de traço, ela tem aqui ó, o parafuso de contato e a mola dianteira, que é essa mola aqui, tá? Essa mola dianteira, ela fica mais ou menos um pouquinho atrás da ponta do batedor, certo? Por que ela fica mais atrás e o parafuso mais em pé, mais na vertical? Porque isso vai fazer com que ela tenha um curso menor, que é esse curso aqui, ó, curso de traço e curso de pintura, tá? Ela vai ter um curso menor. O que acontece com a máquina de bobina? Ela tendo um curso menor, ela consegue trabalhar de uma forma mais rápida, ou seja, esse processo de ligar, puxar o batedor, desligar e voltar, ele acaba sendo mais rápido, porque o curso que o batedor está fazendo ele é menor. Então, dessa forma, ela trabalha de uma forma muito mais rápida. Então, as máquinas de traço, elas trabalham entre 140 e 150 batidas por segundo. Já a máquina de pintura, ela trabalha com uma batida menor. Por quê? Uma velocidade menor. O curso da máquina de traço é muito pequenininho e o da máquina de pintura, ele é muito grande, tá? Justamente para ter essa pancada mais forte, para fazer uma pigmentação melhor.
No traço, a gente vai querer trabalhar com mais velocidade para a gente conseguir fazer o traço mais rápido e ter mais firmeza nele, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a máquina de traço, ela tem o parafuso bem na vertical, tá? Não é 90 graus, mas ele fica bem na vertical. E a mola de contato, ela é uma mola menor, ela é uma mola pequenininha. Justamente para conseguir diminuir esse curso, fazer um curso um pouquinho menor, tá? Então, seria esse curso aqui que a gente está mostrando para vocês, tá? Na máquina de pintura, o parafuso de contato ele vai estar em outro sentido. Ele vai estar mais inclinado para frente. Por quê? Porque essa mola de contato, essa mola da frente, ela é maior. Então, ela sendo maior, o parafuso tem que ficar mais inclinado e ele ficando mais inclinado, ele permite um curso maior da máquina. Então, esse curso aqui maior da máquina de pintura e de sombra, né? Vocês podem ver que ele é maior do que a máquina de traço. Então, qual vai ser a diferença entre as duas máquinas? Máquina de traço, ela vai ter um curso menor do que a máquina de pintura, porém ela vai ter uma maior velocidade, porque esse curso é muito pequenininho. O percurso que o batedor faz, ele é menor, então a máquina consegue ter mais velocidade. Então, a gente vai trabalhar em torno de 150 batidas por segundo. Na máquina de pintura, a gente vai ter um curso maior, porém a gente vai ter uma velocidade menor. Isso quer dizer que a gente vai ter uma pancada mais forte, porém a gente vai ter uma velocidade menor. Por isso que a máquina de bobina ela acaba sendo mais específica para um ponto ou outro. Então, por exemplo, quando a gente quer ter uma máquina de sombreamento suave, a gente vai fazer com que ela tenha uma batida longa, mas que ela tenha uma batida um pouquinho maior do que essa para fazer um sombreamento um pouco mais suave e não tão forte. Então, a gente vai ajustar essa relação entre o parafuso de contato e a mola dianteira, tá? Para que a gente tenha um curso ideal e uma força da batida ideal para fazer um sombreamento. Tudo isso são coisas que as marcas que produzem materiais de tatuagem vão estudando para conseguir oferecer resultados melhores para vocês, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui é uma máquina de bobina específica para cada trabalho que ela faz. E esse trabalho ela vai fazer cada vez melhor conforme a marca for trabalhando e estudando e se dedicando para fazer um material específico para isso. Já as máquinas rotativas, elas trabalham de uma forma diferente, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui ela trabalha por um sistema de magnetismo. Esse magnetismo puxa o batedor. As máquinas rotativas, elas trabalham diferente, elas trabalham com um motor. Então, o que faz a força, o que gera a força é o motor. Certo? Então a gente tem basicamente 3 tipos aqui de sistemas, tá? A gente tem mais tipos de sistema, mas como eu falei para vocês, a gente não vai se aprofundar tanto. É só para vocês entenderem e conhecerem qual o tipo do sistema da máquina que vocês estão pensando em adquirir para iniciar. Então o sistema mais comum que a gente vai encontrar é o sistema Direct Drive, tá? O sistema Direct Drive ele é o sistema mais simples que a gente encontra nas máquinas rotativas. Inclusive, foi uma das primeiras máquinas de tatuagem, foi uma máquina com sistema rotativo Direct Drive, que basicamente consiste no seguinte: a gente tem um motor, certo? Esse motor ele empurra um eixo excêntrico que faz a batida da nossa máquina, tá? Vou explicar para vocês direitinho. Esse motor é como se ele fosse assim, ó, visto de frente, tá? Aqui a gente tem o motor todo e esse pontinho aqui no meio é um pininho. Esse pininho ele roda nele mesmo, tá? No mesmo eixo que ele. Então, quando a gente liga o motor, ele gira naquele mesmo eixo dele. Ele não fica girando dessa forma, ele gira dentro dele. É como se o pininho fizesse dessa forma assim, tá? Então, o que a gente faz para conseguir ter o curso da batida? A gente coloca um eixo excêntrico, tá? Esse eixo excêntrico, o que é? Ele é uma peça que vai dentro desse pino, e aí essa peça que tem um buraquinho lá atrás, aonde a gente encaixa nesse pininho, ele passa para um outro pininho aqui na frente. Então, se a gente vê o eixo excêntrico de lado, é como se o pininho traseiro fosse aqui e ali encaixa no motor, tá? E esse pininho ele vem aqui para frente, esse pretinho ele vem aqui para frente, tá? O que isso significa? Significa que quando a gente tem o eixo excêntrico visto de frente, ó, ele faz assim, ele fica aqui embaixo, conforme ele gira, ele vai fazendo toda a volta no motor, tá? Essa volta, eu vou explicar para vocês como funciona, é onde a agulha se encaixa. Então a agulha vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu representar aqui melhor para vocês, tá? A gente vai ter aqui, ó, o nosso eixo excêntrico e os vários pontos que esse eixo excêntrico vai passar durante a rotação, certo?
Então ele vai girar nesse sentido aqui, tá? Algumas máquinas trabalham no sentido anti-horário, isso vocês têm que ver com o fabricante da máquina de vocês, tá? Então aqui é onde a gente encaixa a nossa agulha, nesses pontinhos, tá? Então vamos supor que a agulha está nesse ponto aqui, ó, certo? A agulha vem nessa direção. Conforme a agulha vai girando para cá, ó, ela vai fazer isso aqui, ó, tá? Ela vai vir nessa direção. Quando ela estiver aqui em cima, ela vai vir até aqui. Quando ela estiver aqui, ela vai vir até aqui. E quando ela voltar aqui para baixo, ela vai voltar nesse ponto máximo. Esse ponto aqui é o nosso ponto de pigmentação, certo? Como eu falei para vocês, a gente não vai se aprofundar tanto nisso, mas o sistema Direct Drive ele funciona basicamente assim. É um motor conectado num eixo excêntrico que gira a agulha e essa agulha ela gira em V, assim, tá? Então é como se a agulha estivesse trabalhando assim, tá? Ela não trabalha reto, que nem na máquina de bobina, ela vai trabalhar assim, certo? Mas lá na pontinha ela vai estar batendo sempre no mesmo lugar, tá? Por mais que ela esteja fazendo esse movimento, ela vai bater lá na pontinha sempre no mesmo lugar, tá? O que o sistema Direct Drive ele oferece pra gente? O sistema Direct Drive ele não oferece nenhum tipo de recuo. Então esse recuo aqui que a gente tem na máquina de bobina, que é onde eu expliquei para vocês que a máquina trabalha com a pele e dessa forma vocês conseguem sentir a vibração da pele e sentir o ponto de pigmentação, na máquina Direct Drive isso não existe, tá? Por quê? A máquina Direct Drive ela tem uma força absurda do início até o fim do curso dela. Então ela vai ter uma batida seca, ela vai ignorar praticamente qualquer resistência que aparecer na frente dela. Inclusive uma máquina Direct Drive, vocês podem ver aqui no canal tem um review da X13, que ela bate no vidro e ela não perde força. Eu tô como se eu estivesse fazendo uma tatuagem num vidro e ela não perde força, tá? Ela bate muito forte. Então o sistema Direct Drive ele trabalha dessa forma, tá? Ele trabalha com uma pigmentação muito forte. Então o que a gente tem? A gente tem o curso antes de pigmentar na pele e depois de pigmentar na pele, o mesmo curso, sem nenhum recuo, tá? A máquina Direct Drive funciona dessa forma. Ela funciona para vários sistemas, para várias técnicas, ela funciona para rastelado, ela funciona para dot speed, ela funciona para pontilhismo, ela funciona para pigmentação sólida, sombra pesada, mas ela tem uma limitação para traço, pelo menos para quem está iniciando, porque ela não tem esse jogo com a pele humana. Então a gente não consegue sentir a vibração, a gente não consegue perceber aonde a gente está pigmentando. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter mais força nessa máquina, nesse sistema. A gente vai ter uma maior vibração, porque lembrem, é uma máquina que está batendo assim. Então essa agulha, ela está girando junto com o motor, tá? Então isso traz uma vibração maior e ela não tem nenhum tipo de recuo, certo? Ah, mas Nicolas, então quer dizer que essa máquina ela é ruim? Muito pelo contrário. Esse sistema de máquina ele é muito bom porque ele se propõe. Tá? Então por isso que eu estou explicando cada sistema de máquinas para vocês saberem o que cada sistema trabalha melhor, tá? Máquina de pistão é basicamente a mesma coisa, porém o que a gente vai ter é o motor aqui, certo? A gente tem o motor. Esse motor ele entra num eixo excêntrico, mas esse eixo excêntrico ele é um pistão, que a nossa agulha vai aqui em cima, tá? A nossa agulha vai aqui em cima. Então esse pistão joga a força lá para cima. E aí a gente vai ter um batedor ou alguma coisa para parar esse pistão e esse batedor ele vai para cima e para baixo junto com o pistão, certo? Normalmente a gente tem uma mola aqui embaixo e a gente tem uma mola segurando esse pistão, tá? Isso significa que a máquina tenha recuo? Não, mas significa que ela não tenha batida tão seca, tão bruta quanto a Direct Drive. O que a gente tem nesse sistema de máquina aqui? No sistema de pistão, tá? A gente vai ter uma batida quase 100% de força durante todo o processo. Então a gente vai ter menos força, mas esse menos força é importante eu vou falar para vocês, que é o seguinte, não significa que ela seja fraca, muito pelo contrário. Ela é muito forte, tão forte quanto a Direct Drive. Porém a gente tem que colocar que ela tem menos força, porque o motor ele não empurra direto um eixo excêntrico na agulha. A gente tem normalmente um batedor, uma mola de retenção aqui e uma mola traseira para trabalhar com isso, então a gente acaba tendo um pouquinho menos de força, mas essa máquina continua sendo muito forte, uma batida muito seca, tá? Porém, aqui a gente tem uma vibração menor. Por que a gente tem uma vibração menor? Porque a agulha, nesse caso, ela não vai bater que nem a máquina Direct Drive que vai fazer assim, aquela batida assim, certo? Essa batida ela vai ser reta. Então, por ela manter a agulha reta, a gente vai ter essa vibração aqui,
do eixo excêntrico, porque essa vibração não tem como a gente escapar. Porém, esse eixo excêntrico está empurrando para um pistão, ele está conectado num pistão. Então isso reduz a vibração que a gente tem. Então a gente vai ter uma vibração menor nessas máquinas com sistema de pistão, certo? E a gente também não tem recuo nesse sistema. Por que a gente não tem recuo nesse sistema? Porque esses sistemas de amortecimento, essa mola embaixo do batedor e essa mola traseira que segura o batedor normalmente, elas não necessariamente reduzem a força da máquina. Assim como colocar um cartucho também não reduz a força da máquina. Ela vai ficar um pouquinho mais suave? Vai, mas ela acaba não tendo um recuo, ela acaba não tendo aquele jogo onde a gente tem uma batida forte e quando encosta na pele essa batida forte ela acaba diminuindo um pouco até chegar na força correta da pigmentação. Então a gente não tem recuo na máquina de pistão normalmente, tá? É bem possível que possam inventar algum sistema que tenha algum recuo, mas normalmente as máquinas de pistão elas não têm recuo. Elas são muito boas também na proposta que elas trazem e principalmente por ela atuar de uma forma muito parecida com a Direct Drive, porém ela tem uma vibração menor. Isso faz com que a gente consiga trabalhar de uma forma mais tranquila, uma forma mais suave, tá? E aí a gente tem o nosso sistema transversal. Esse sistema vai ser um pouquinho mais difícil de eu explicar para vocês, isso precisaria de uma representação muito melhor em desenho, mas eu vou explicar basicamente para vocês. Se vocês pegarem esse motor aqui, tá? Virarem ele de frente, a gente vai ver dessa forma. Então a gente tem aqui, ó, o nosso eixo central, certo? Esse eixo central, ele é conectado num eixo excêntrico, um eixo excêntrico sólido, tá? Esse eixo excêntrico sólido, o que ele faz? Ele vem fazendo esse percurso aqui, ó. Então, quando ele chegar nessa região aqui, o que ele vai ter? A gente vai ter um batedor assim, tá? E aqui ele vai empurrar essa mola traseira para cá. Essa mola aqui, certo? E empurrando essa mola, o que acontece? O batedor vai descer, certo? Então, esse batedor vem para baixo aqui. Dessa forma, é feito o curso de uma máquina transversal, tá? Então, ele vai ter esse curso aqui, certo? Na máquina transversal, a gente vai ter um sistema de recuo bem parecido com o sistema que a gente tem de máquinas de bobina. Por quê? Porque a gente está colocando a força do nosso motor num eixo excêntrico, que esse eixo excêntrico empurra uma mola. Essa mola ela é volátil, então ela vai ter um jogo de recuo, certo? E esse recuo vai empurrar a máquina de bobina. Então, quando ela tiver, por exemplo, aqui no sistema maior de pigmentação dela, deixa eu representar isso aqui para vocês, ó. Quando ela estiver no sistema dela aqui, tá? Aonde ela está empurrando essa mola para trás, então vamos supor que essa mola está vindo para cá, o batedor está vindo nessa direção, tá? Essa mola está trabalhando, essa mola ela está tendo a resistência dela, então não é uma força direta do motor que nem aqui, é uma força que empurra um eixo excêntrico, que empurra uma mola, que essa mola empurra o batedor, e normalmente esse batedor embaixo também tem uma mola, e esse batedor empurra a nossa agulha. Então é um sistema mais complexo, um pouquinho mais difícil de entender, mas basicamente o que a gente vai ter nele é o seguinte, uma pigmentação, um curso completo. Quando a gente encosta na pele humana, a gente tem esse curso reduzido. Então ele perde um pouquinho da força total, mas ainda tem uma força muito forte, muito grande para conseguir pigmentar na pele humana. Então a gente vai ter menos força em comparação ao sistema Direct Drive e pistão. A gente vai ter uma menor vibração, porque esse sistema não traz muita vibração na máquina. E a gente vai ter mais recuo, lógico. Se as outras máquinas não têm recuo, qualquer recuo vai ser maior. Mas a gente vai ter um recuo nessa máquina. Isso faz com que as máquinas com sistema transversal, elas sejam mais propícias para a gente aprender a profundidade da pele. Por quê? Porque aquilo que eu falei para vocês na máquina de bobina. A gente vai ter um sistema onde a força da máquina, ela trabalha junto com a resistência da pele. E ela não simplesmente ignora como numa Direct Drive uma máquina de pistão. Então as máquinas transversais rotativas, elas ajudam bastante a gente quando está iniciando, porém, por conta de todo esse sistema dela, elas são normalmente mais caras, tá? Então são máquinas de um valor um pouquinho mais alto, porém são máquinas que nos ajudam bastante por conta do recuo, certo? Elas atuam muito bem na proposta delas, elas atuam muito bem no objetivo que elas têm, então a gente consegue encontrar opções muito boas nas máquinas transversais rotativas,
bem próximo às máquinas de bobina. Porém, as máquinas rotativas transversais, elas também não são híbridas. Se vocês quiserem usar ela com uma regulagem para traço ou para pintura, vocês vão ter que fazer algumas adaptações nela para que ela se comporte dessa forma. Por isso que eu expliquei para vocês essa parte toda das máquinas, para mostrar para vocês que máquina híbrida, ela não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma pintura muito boa, muito sólida, muito pesada, eu posso usar uma máquina Direct Drive. Se eu quiser tatuar uma pele flácida, eu posso usar uma Direct Drive. Se eu quiser fazer um fine line, eu posso usar uma máquina de bobina para traço, ou eu posso usar uma transversal regulada para traço. Então, cada máquina ela tem uma característica positiva e uma característica negativa, o que não quer dizer que uma máquina seja melhor do que outra, a não ser se vocês estiverem lidando com um trabalho específico, tá? Explicado isso aqui, o que a gente vai fazer para vocês agora? A gente vai trazer algumas marcas que fizeram parceria com a gente para poder mostrar para vocês cada um desses sistemas aqui que a gente tem, como eles funcionam na prática, tá? Então, como é uma batida de uma máquina de bobina, como é a batida de uma máquina Direct Drive, uma máquina de pistão e uma máquina transversal, para que vocês possam entender melhor as máquinas e saber qual vai ser a melhor compra para vocês no início da tatuagem. Só para falar de mais um ponto aqui que eu esqueci de explicar para vocês, tá? É a diferença das máquinas de bobina e máquinas rotativas em relação à voltagem que a gente usa na fonte. É importante entender que a gente separou por bobinas e rotativas, porque as rotativas, independente do sistema que elas tiverem, elas vão funcionar tudo dessa mesma forma. Por quê? Porque elas trabalham com motor e não com o magnetismo das bobinas que a gente mostrou para vocês. Então vamos lá, para colocar um exemplo bem rápido, bem simples aqui para vocês, tá? Vamos supor que a gente está trabalhando com uma voltagem de 5, 7 e 9, certo? Lembrando que isso aqui não são números exatos, não são representações exatas, é só para vocês conseguirem entender como funciona mais ou menos, tá? Então, se eu estou na voltagem 5 numa máquina de bobina, eu vou ter uma velocidade padrão e eu vou ter um pouquinho menos de força. Por quê? Porque uma voltagem 5 numa máquina de bobina ela é bem baixa, tá? Se eu aumentar a voltagem para 7 volts, a minha velocidade ela vai permanecer a mesma. Ela até vai alterar um pouquinho, mas é muito pouco, é imperceptível em relação ao que a gente for aumentar em relação à força da máquina de bobina. Então a velocidade ela vai permanecer praticamente a mesma, tá? Porém a força ela vai aumentar na máquina de bobina quando a gente aumenta a voltagem. Se nós aumentar nossa voltagem para 9, a velocidade ela continua basicamente a mesma. Como eu falei para vocês, ela aumenta minimamente, ela aumenta pouca coisa e isso acaba sendo quase que insignificante em relação ao que a gente tem na máquina de bobina. Porém, a nossa força ela aumenta muito mais. Por quê? Porque o sistema que a gente usa de bobinas, ele faz esse magnetismo puxar o batedor. Então, quanto maior for a força desse magnetismo, maior vai ser a força do batedor batendo nas bobinas. Então, a gente vai ter uma força cada vez maior conforme a gente aumenta a voltagem. Já nas nossas máquinas rotativas é diferente, na verdade é o oposto, tá? Então, se a gente tem uma voltagem 5, lembrando de novo, né, são números hipotéticos assim, a gente vai ter uma velocidade menor, tá? Porém, a nossa força ela vai se manter a mesma, porque o motor a partir do momento que ele liga, ele tem a mesma força. A diferença é a velocidade que ele vai rodar, a velocidade que ele vai oferecer para a tua batida. Então a gente vai ter uma velocidade um pouquinho menor, com uma voltagem 5, porém a gente vai ter uma força constante, uma força permanente, tá? Se a gente aumentar a nossa voltagem para 7 volts, a gente vai ter mais velocidade, então a máquina ela vai trabalhar de uma forma mais rápida, ela vai bater mais vezes por segundo na pele, porém ela vai bater com a mesma força, ela não vai bater com uma pancada mais forte que nem no caso da máquina de bobina. E da mesma forma, se a gente aumentar para 9 volts, a gente vai ter muito mais velocidade, ela vai estar trabalhando muito mais rápida, porém ela vai ter a mesma força que a gente começou lá nos 5 volts. Porque a máquina rotativa, quando a gente usa um motor para fazer essa força diretamente na agulha, ela mantém essa mesma força independente da voltagem. O motor ele vai trabalhar na mesma força. A diferença é a velocidade que ele vai conseguir atingir para a gente transferir essa força para a pele. Então, na máquina rotativa, aumentou a voltagem, a gente aumenta a velocidade e a força mantém a mesma. Nas máquinas de bobina, a gente aumenta a voltagem, a velocidade ela continua a mesma, porém ela aumenta a força da batida. A gente vai mostrar isso para vocês logo em seguida quando a gente for mostrar as máquinas na prática para vocês. O que nós vamos fazer agora? Eu vou mostrar para vocês todos os modelos de máquina que a gente falou ali na aula sobre os sistemas que elas usam, tá? Então aqui a gente tem duas máquinas de bobina, uma máquina regulada para traço e uma máquina regulada para pintura.
Aqui vocês já conseguem ver imediatamente aquilo que a gente falou sobre o ângulo do parafuso e o tamanho da mola dianteira, certo? Então aqui a gente tem uma máquina regulada para traço, e vocês podem ver que essa mola dianteira é menor do que essa mola aqui, que é para pintura e sombra, tá? Então essa mola dianteira ela é menor, e isso faz com que o parafuso ele fique mais na vertical do que o parafuso da máquina regulada para traço, para sombra e pintura, certo? Vocês podem ver que ele fica bem mais inclinado do que o outro aqui, justamente para dar aquela diferença de curso, tá? A gente vai colocar todas elas em funcionamento para mostrar para vocês a questão do recuo e tudo mais. Então aqui a gente tem as duas máquinas de bobina, tá? São máquinas da Fullness, são máquinas muito boas, elas vêm muito bem reguladas e elas estão na melhor regulagem aí já vindo de fábrica, então a gente vai mostrar para vocês direitinho como elas funcionam. Todo esse material nós vamos ter review de cada uma dessas máquinas aqui no canal, então assim que vocês assistirem todas as aulas do curso gratuito, a gente já vai começar a atualizar com os reviews de cada uma dessas máquinas para vocês poderem entender como elas funcionam e fazer decisão de compra e tudo mais, tá? Aí a gente tem aqui atrás nossas máquinas Direct Drive. Essas três máquinas são Direct Drive, tá? Duas máquinas da JR Machines, tá? São dois modelos diferentes. E a gente tem a máquina da Mamba Negra também, tá? A gente vai explicar para vocês a diferença de cada uma delas. Então essas aqui são máquinas Direct Drive. Como eu expliquei para vocês lá, ó, a gente tem a máquina com um motor, um eixo excêntrico, que é esse eixo aqui. Vocês podem ver que ele roda, conforme ele roda, ele vai mudando a posição do pino. E isso faz com que a nossa agulha vá batendo sempre nessa direção aqui, tá? Mesma coisa as máquinas da JR Machines, tá? Elas têm o mesmo sistema. Então, conforme a gente liga a máquina, vai girando esse eixo excêntrico e isso vai movimentando a agulha, tá? Em todas elas funciona do mesmo esquema, certo? E aqui a gente tem outras duas máquinas, são da Vaplan Machines, tá? Essa aqui é a Maverick, é uma máquina com sistema de biela. Então, como eu falei para vocês, é pistão, né? Então aqui a gente tem o motor, passa por esse eixo e puxa o batedor. Aí tem uma molinha ali embaixo, mas é uma máquina super forte, tá? Então o mesmo esquema aquele que a gente explicou para vocês na aula. Essa é uma máquina com sistema de pistão, tem essa biela aqui, né? Que faz o movimento e transfere para o batedor, certo? E aqui a gente tem uma máquina transversal. Então como é que funciona essa máquina transversal? Aquele mesmo esquema que a gente mostrou ali na aula. Conforme esse eixo excêntrico ele vai girando, tá? Ele vai, ó, o batedor ali ele vai descendo e subindo, tá? Então a gente tem aqui, ó, o curso da máquina, tá? Então esse motor empurra esse eixo excêntrico empurra essa mola e essa mola empurra esse batedor fazendo com que ele desça e suba, tá? Então esse é o funcionamento da máquina transversal, certo? Agora a gente vai pegar cada uma delas separadas, ligar elas para mostrar para vocês como elas funcionam, qual máquina tem recuo e qual máquina não tem. Nós vamos começar então com essa máquina de traço, tá? É um modelo da Fullness, tá? E essa máquina de traço aqui, ela é a única que vem com o sistema BNC que eu expliquei para vocês, tá? Então ele é um pouco diferente do RCA, vocês podem ver que eles têm essas travinhas aqui, tá? Depois a gente vai explicar direitinho, fazer um vídeo para vocês no canal explicando o que é essa conexão BNC. Mas basicamente qual é a diferença dela? A conexão ali é diferente da RCA, né? No momento que a gente encaixa aqui, ó, vocês podem ver que a gente gira aqui e puxa. Ela tem uma mola aqui, tá? Ela faz uma pressão aqui. Então a gente pega esse sistema, encaixa, gira e aí ele tem uma trava aqui, ó, no final, certo? Essa trava no final faz com que o nosso cabo não saia e como vocês podem ver, por mais que ele mexa, que ele tenha algum movimento, ele não dá interferência. Então é um sistema bem bacana aí de ser usado, tá? Então aqui a gente tem nossa máquina de traço e eu vou mostrar para vocês como é a batida dela. Então eu vou mostrar para vocês o funcionamento dela, tá? Quando a gente liga a máquina, ó, ela funciona no batedor, liga e desliga, certo? Quando a gente aciona ela, se a gente só encostar o dedo levemente, ó, vocês podem ver que já tem uma diferença no barulho, ó. Conforme eu aplico mais força, eu consigo inclusive parar esse batedor. Então vamos lá. Ó, estão vendo? Isso é o sistema de recuo que ela tem. Então vamos lá, vamos colocar um pouquinho menos de força só para mostrar mais claramente esse recuo. Ligou ela. Ó, vocês estão vendo como o batedor ele dá uma parada? Ó, isso faz com que ela tenha aquele jogo de cintura que a gente estava falando com a pele, tá? Mas ela é uma máquina super rápida. Por quê? Porque ela é uma máquina regulada para traço. O curso dela tem que ser um pouquinho menor, por isso o parafuso fica naquele ângulo que a gente explicou para vocês, tá? Então ligou,
é uma máquina que tem recuo, porém ela tem força o suficiente para pigmentar. Ó, aqui já está pigmentando super bem, está batendo bem forte no dedo. Se eu botar mais força, ó, isso aqui já machuca demais a pele, então não é o objetivo que a gente tem nesse caso, tá? Então ligou a máquina, funcionamento super simples, tá? Aqui mesmo esquema, para a gente tirar só esse BNC, a gente dá uma empurradinha, gira e desencaixa, tá? Vocês podem ver que quando a gente encaixa o BNC, ó, não tem nenhuma oscilação, nenhuma alteração, tá? A gente pode girar ele, não tem nenhum tipo de oscilação aqui na conexão. Então essa é uma conexão super segura. Agora nós vamos começar com as nossas máquinas rotativas, tá? Essa aqui é da JR Machines, certo? Modelo Lions. E a gente vai entender como o funcionamento dela é bem diferente. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês já podem ver que ela é muito mais silenciosa, né? Praticamente não faz barulho. A vibração dessa máquina é muito baixa, certo? É muito baixa mesmo. Então, mesmo ela sendo uma Direct Drive, ela tem uma vibração bem suave. Porém, ela é mais pesada, né? Ela é maior, como vocês podem ver. Ela é mais pesada comparada com outras máquinas rotativas. E agora eu vou mostrar para vocês a diferença do curso, ó. A gente ligou. Ó, por mais que eu encoste o dedo, vocês não vão ver ela parando ou tendo qualquer tipo, ó. Ó, eu encosto o dedo e a máquina tanto faz. Ela segue trabalhando. Eu nunca vou conseguir parar esse batedor. Inclusive machucou aqui, tá? Eu nunca vou conseguir parar esse batedor, porque a força aqui ela é transmitida direta. Então isso aqui é uma pancada reta na pele. Isso a gente chama de batida seca, tá? Então aqui, ó, por mais que eu tente, eu não vou conseguir parar esse batedor. Lógico que ele aplica uma força, o motor acaba trabalhando tendo que usar mais força para fazer a mesma pigmentação, mas considerando na pele, a pigmentação na pele aqui, ela é super forte, tá? Uma máquina super forte. Então as máquinas Direct Drive, elas funcionam dessa forma. Ó, esse aqui é o modelo Sofia, tá? Então esse modelo ele funciona da mesma forma que a outra, o sistema de pigmentação é o mesmo, o comportamento da máquina é o mesmo, também é uma máquina com baixa vibração, quase nada de vibração, tá? Se a gente botar ela aqui, a gente vê que ela não tem nada de vibração, tá? É uma máquina muito boa e ela funciona da mesma forma. A única diferença é que ela é um pouco mais leve que a outra, tá? O design ali, mas basicamente é a mesma máquina que a gente tem ali, ó. Como vocês podem ver, a gente não consegue parar esse batedor, tá? Então essa força bruta, ela é transmitida diretamente para a agulha. A agulha vai aqui, lá para baixo, né? E toda essa força é transmitida diretamente para a agulha sem nenhum sistema de amortecimento. Então é uma máquina muito forte mesmo. Ela é ideal para pigmentação sólida, para rastelado, dot speed, coisa assim. Ela trabalha muito bem, tá? E aqui a gente tem a nossa Mamba Negra, tá? A Mamba Negra, como vocês podem ver, ela é uma máquina muito menor, tá? E ela tem um ajuste de curso aqui, então como vocês podem ver, vocês podem tirar essa pecinha, soltar esse parafusinho que tem aqui, tirar essa pecinha e ajustar o curso para como vocês melhorem se adaptar, certo? A gente vai falar melhor de cada máquina no review aqui, eu queria mais mostrar o funcionamento. A gente também tem uma máquina Direct Drive com o mesmo funcionamento, tá? Essa máquina ela acaba tendo um pouquinho mais de vibração do que as outras, por conta dela ser muito leve, é uma máquina super leve, bem pequenininha. Então ela vai ter um pouquinho mais de vibração, ó. Se a gente deixar ela parada, a gente vê que ela tem uma força muito bruta, ó. A máquina chega a levantar quando a gente liga o motor dela, tá? Ó, então ela é uma máquina que tem uma vibração, mas é o mesmo esquema, ó. Pigmentação super forte, a gente não consegue parar esse batedor por conta do sistema dela, tá? É um sistema onde a força do motor, ela é transmitida para esse eixo excêntrico, que vai transmitida diretamente para a agulha. Então uma força muito grande e muito bruta aqui, tá? Aqui a gente não tem alteração de curso, justamente por conta dessa força bruta, tá? Agora a gente vai para o nosso outro sistema, que é o sistema de pistão, certo? Ó. Então vocês podem ver que essa é uma máquina, lógico, ela já é muito mais bem trabalhada, é uma máquina de valor bem mais alto, tá? Mas ela usa basicamente o mesmo sistema. Então a gente tem o motor aqui, certo? Esse motor ele transmite toda a força para esse eixo. Esse eixo ele é um eixo excêntrico aqui e passa por essa biela empurrando esse batedor aqui, tá? Então, ó, ligou, o funcionamento dela é dessa forma aqui, certo? E de novo, vamos ver como é que funciona a pigmentação dela, o sistema dela. Aqui embaixo tem uma mola, tá? O que que acontece, ó? A gente não consegue parar
esse batedor, ó. Vocês podem ver que ele dá uma leve diferenciada, mas aqui, ó, olha meu dedo todo como ele treme. Tá vendo? Então o que acontece nesse caso? É uma máquina super forte, super forte. Apesar de ela ter um sistema um pouco diferente da Direct Drive, essa força ela é transmitida direto para cá, direto para o batedor, que vai para a agulha, sem nenhum amortecimento, a não ser essa molinha pequena aqui que serve para ter algum tipo de amortecimento. Então é uma máquina muito bruta, uma batida muito seca. Ó. Tá? E isso aqui eu estou fazendo bastante força, tá? Bastante força mesmo, tá? Eu não consigo parar esse motor, eu não consigo parar essa batida. Então aqui a gente não tem recuo também, tá? É uma máquina indicada para o tipo de trabalho que ela é indicada, pigmentação sólida, pigmentação em peles flácidas e tudo mais, tudo aquilo que a gente falou para vocês ali na aula. E agora nós vamos para a nossa última máquina, que é o sistema transversal. Então o sistema transversal a gente tem um motor, esse motor empurra esse eixo excêntrico, que empurra essa mola e consequentemente o batedor, tá? Então vamos ver como é que ela funciona, ó. Ó, vocês estão vendo que ela é uma máquina muito mais suave, tá? Ó. Ela é uma máquina muito mais suave, tá? E a batida que a gente tem nela, que aqui é a grande sacada, a batida dela é o seguinte, ó. Conforme a gente liga ela, tá? Encostou, olha como já diminui. É muito parecido com o sistema de bobina, certo? Então a gente tem essa mola de baixo atuando, essa mola traseira aqui atuando, essa aqui, tá? E aí a gente tem toda essa transmissão de força para o eixo excêntrico direto numa mola. Então aqui a gente já tem o esquema do recuo dela, tá? Então a gente já consegue trabalhar, ó, de uma forma muito mais suave do que no sistema Direct Drive ou sistema de pistão, enfim, tá? Então a partir do momento que a gente coloca o dedo, ó, a gente ainda não consegue parar o batedor, né? Mas ela tem uma suavidade muito maior. Então esse tipo de máquina é o tipo ideal que eu recomendaria para vocês se vocês querem começar com uma máquina de bobina, que é o que eu indico para quem está iniciando com traço. Porém vocês acham ela muito pesada, porque a diferença de peso realmente é grande. Essa aqui é uma máquina nano, né? Ela tem uma bobina só. Então, mesmo assim, ela é mais pesada porque ela é construída toda de ferro e tudo mais, né? Diferente, por exemplo, da nossa máquina de pintura, que ela já é uma máquina bem maior, bem mais robusta, mais pesada, né? E isso acaba trazendo problemas para quem não tem muita força na mão, muita estrutura para segurar o peso da máquina de bobina, tá? E essa máquina rotativa, ela acaba facilitando trabalhos a longo prazo, trabalhos maiores, assim, né? E mais tempo de tatuagem, por conta do peso dela, tá? Então esse é o sistema transversal. Vocês podem ver que ele pigmenta, ó o meu dedinho lá, tá tremendo, tá? Tá bem direitinho, só que é bem diferente o sistema dessa máquina aqui para uma máquina Direct Drive, quase Direct Drive no caso, né? Ó, vocês podem ver que o meu dedo ele treme quase inteiro ali, ó. Tá? Justamente porque essa máquina aqui ela é muito forte. Tá bom? Então é assim que funcionam as máquinas, tá? Apresentado para vocês então essas máquinas, eu espero que vocês consigam ter entendido isso e principalmente que vocês consigam entender o fato de que não existe uma máquina ideal para começar. O mais importante para começar é que vocês entendam como as máquinas funcionam. E lembrando que se vocês quiserem entender mais sobre cada um desses sistemas, a gente vai trazer no nosso curso pago e esse curso pago ele vai ser atualizado, tá? Então quem comprar por agora vai receber a atualização gratuita. Quando a gente fizer a atualização com conteúdo bem mais aprofundado do que já está no curso pago, aí a gente vai aumentar um pouquinho mais o valor. Então lá a gente vai aprofundar bastante sobre cada um desses sistemas, mostrar como funciona a pigmentação de fato, na prática, mas para vocês entenderem aqui é isso. Como funciona cada um desses sistemas, como eles se comportam e o que eles trazem de positivo e negativo para vocês no aprendizado de tatuagem. Beleza? Então sobre essa aula é isso, espero que vocês tenham gostado. Assistam a próxima aula, assistam todas elas em sequência, porque elas são muito importantes para que vocês consigam entender como funciona toda essa parte da tatuagem. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!